Olá, irmão, olá, irmã, sejam bem-vindos ao canal Todo Dia é Santo. Aqui trazemos para vocês uma mensagem de amor, fé e esperança, luz e inspiração em um mundo que parece cada vez mais caótico. Muitas vezes nos perguntamos: onde está a coragem? Onde está a fé que move montanhas? Onde está a liberdade de alma para lutar pelo que é justo e verdadeiro? Talvez você tenha ouvido histórias de santos e se perguntado: será que elas realmente aconteceram? Será que essas pessoas foram assim tão especiais e santas? Aqui no canal Todo Dia é Santo. O que nos inspira não é apenas o título de santo, mas a vida real atrás dele. Trazemos histórias de pessoas que lutaram por seus ideais, que defenderam a liberdade e a fé e que com sua coragem fizeram deste mundo um lugar melhor. A vida deles é a prova de que uma pessoa pode, com a força da fé, mudar a própria vida e a de muitos outros. Não eram heróis, mas seres humanos, com suas falhas, como todos nós, mas uma fé tão intensa que deram a própria vida como testemunho de conversão. Suas histórias são luz na escuridão e suas vozes ecoam na eternidade, como um convite para lutarmos pelo que é certo, amar sem medida e encontrar forças para fazer a diferença. Hoje, no dia 2 de setembro, comemoramos Santa Doroteia, uma história de fé inabalável, de milagres que floresceram na dor e de uma esperança que venceu a zombaria. Conheça a tocante vida de uma jovem que, diante da crueldade e da morte, ofereceu a prova mais sublime de sua fé, rosas e frutos de um jardim que só existe no céu. Se você já se sentiu humilhado por causa de sua fé, traído em sua esperança, ou se o seu sofrimento parece não ter sentido, a história de Santa Doroteia é uma injeção de ânimo para a sua alma e um abraço de esperança para o seu coração. Santa Doroteia nasceu na próspera cidade de Cesareia da Capadócia, uma província romana na atual Turquia, no final do século III. Ela veio de uma família nobre e muito rica, mas ao invés de se deixar levar pelo luxo, desde cedo se destacou por sua inteligência, beleza e principalmente por uma profunda e fervorosa fé em Cristo. Seus pais, também cristãos, foram martirizados durante as implacáveis perseguições do imperador Diocleciano. A jovem Doroteia, em vez de se acovardar, sentiu o seu chamado ainda mais forte. Fez um voto de virgindade, consagrando toda a sua vida a Deus. Ela transformou sua própria casa em um refúgio de amor e caridade. Passava os dias em oração e jejum e utilizava sua vasta fortuna para amparar os pobres e os necessitados, tornando-se um verdadeiro exemplo de compaixão e caridade em sua cidade. Sua devoção era tão grande que os cristãos de Cesareia a procuravam constantemente em busca de conselhos e encorajamento. Mas o seu nome, com o tempo, chegou aos ouvidos do cruel governador Fabrício, em um regime que buscava erradicar o cristianismo. A virtude de Doroteia era uma ameaça. Ele ordenou que a jovem fosse presa e levada ao tribunal para ser julgada. Diante dos magistrados, Doroteia se manteve inabalável, recusando-se a fazer sacrifícios aos deuses pagãos. Sua serenidade e sabedoria intrigaram o juiz. Fabrício então tentou uma tática perversa para quebrar a sua fé. Ele a entregou a duas irmãs de má vida, chamadas Calista e Crista, para que a corrompessem e a convencessem a abandonar a religião. Mas o plano maligno de Fabrício falhou de forma espetacular. A fé pura e a doçura de Doroteia foram mais fortes que toda a maldade. Ao invés de convertê-la, foram as irmãs que acabaram tocadas por sua fé inabalável. Doroteia, com suas palavras e seu exemplo, as converteu ao cristianismo. Calista e Crista
se arrependeram de suas vidas passadas e, assim como Doroteia, também foram martirizadas, sem mais argumentos, e frustrado por não conseguir fazê-la renegar a Cristo. O juiz Fabrício a condenou à morte por decapitação, enquanto Doroteia era levada para o martírio. O advogado pagão e debochado, chamado Teófilo, a interpelou com um tom de escárnio, dizendo: ó noiva de Cristo, já que você está indo para o jardim do seu esposo, por favor, me mande de lá rosas e frutos. Santa Doroteia respondeu com a mais profunda serenidade e fé: com certeza, Teófilo, eu te enviarei, apenas creia, e eu farei o que você me pede. E num dos milagres mais tocantes e belos da história, no momento exato de sua morte, um anjo, com a aparência de uma criança, apareceu para Teófilo, segurando uma pequena cesta. Dentro dela havia 3 rosas e 3 maçãs, frescas e perfumadas, como se tivessem sido recém-colhidas. Teófilo não podia acreditar. Em pleno mês de fevereiro, em uma terra fria, era impossível haver flores. Ele foi tocado de uma forma tão profunda que se converteu imediatamente. Correndo pelas ruas, ele gritava que o Deus dos cristãos era o único Deus verdadeiro. Por essa atitude, Teófilo também foi preso, torturado e martirizado pouco tempo depois. O martírio de Santa Doroteia ocorreu no ano de 304 d.C., em Cesareia, o principal milagre de Santa Doroteia, o das rosas e dos frutos. É a prova material de sua promessa e da fidelidade de Deus para com seus filhos. Por causa desse milagre, ela se tornou conhecida como a Santa das Flores, festa litúrgica. A Igreja Católica celebra Santa Doroteia em 6 de fevereiro no calendário litúrgico universal. No Brasil, porém, por uma tradição popular e em alguns calendários, sua devoção é fortemente celebrada em 2 de setembro. Locais de devoção: a devoção a Santa Doroteia é muito difundida, especialmente pela Congregação das Irmãs de Santa Doroteia, fundada por Santa Paula Francinetti, que leva o seu nome. Existem igrejas e capelas dedicadas a ela em várias partes do mundo. A Igreja de Santa Doroteia em Roma e a Igreja de Santa Doroteia em Salvador, Bahia, são importantes centros de devoção. Santa Doroteia é a padroeira dos jardineiros, floristas, noivas, recém-casados. Sua história inspira todos aqueles que trabalham com beleza e com as coisas que florescem. A vida de Santa Doroteia nos lembra que a fé verdadeira tem o poder de florescer, mesmo nas estações mais duras da nossa vida, em meio à perseguição, à zombaria e à dor da perda. Ela se manteve firme em sua fé, não com ódio, mas com amor e doçura. Ela nos ensina que o nosso maior testemunho não é o que falamos, mas o que vivemos. Ela transformou o seu martírio em uma flor, que tocou e converteu o coração do seu algoz, mostrando que a fé não é uma teoria, mas uma força capaz de gerar frutos e milagres no coração dos mais céticos. Se hoje você se sente desanimado, se a sua fé parece pequena, ou se o seu coração está machucado pela zombaria, lembre-se das rosas de Santa Doroteia. Elas são a promessa de que Deus nos dará um sinal, um consolo, algo belo, vindo de onde menos esperamos. A história dela nos convida a cultivar o nosso jardim interior, a nossa alma, para que, mesmo na aridez do inverno, possamos oferecer a Cristo e aos nossos irmãos os frutos de uma vida em santidade. Oremos. Ó gloriosa Santa Doroteia, Virgem e Mártir, que soube florescer, mesmo em meio às dores da perseguição, vós que com a vossa pureza e doçura convertestes corações endurecidos, vós que trouxestes do paraíso rosas e frutos celestiais,
alcançai-nos a graça de uma fé firme e de um coração cheio de esperança. Ensinai-nos a manter nossa pureza de alma, nosso amor a Cristo e nossa caridade, para que possamos, assim como vós, dar testemunho do amor de Deus em todos os momentos de nossa vida. E intercedei por nós, para que um dia possamos gozar convosco da eterna primavera do paraíso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se a história de Santa Doroteia floresceu em seu coração e lhe trouxe um novo alento, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Siga o nosso canal Todo Dia é Santo. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe seu comentário sobre o que a vida desta santa inspirou em você e compartilhe este vídeo. Juntos, vamos espalhar a fé, a esperança e o conforto, mostrando que a vida de um santo pode ser a luz que ilumina a nossa própria jornada. E lembre-se, todo dia é santo.